Aleluia. Paz do Senhor, povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para mim é motivo de alegria, né? E não tem como você não emocionar, né? Nesse período de oração, sabendo que o Senhor, Ele nunca perdeu o controle, mas Ele sempre vai levantar alguém para orar por nós, né? Para interceder por nós, por isso que nós estamos sobre os pés. Aproveitando que os irmãos, é o momento da palavra, Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor, a qual Deus nos deu essa palavra hoje pela manhã, né? E gratas ao Senhor por essa oportunidade. Versículo 8. E o Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espante. Amém? Crendo na oração, crendo que nós estávamos em concordância, né? Foi ligado na terra, ligado no céu. Nós vamos estar aqui ministrando essa palavra pelo poder que é no nome de Jesus para nossas vidas. Sendo que primeiro o Senhor, ele fala com quem vai transmitir, né? Para depois ser o transmissor. E o tema dessa palavra nessa noite que o Senhor falou comigo agora pela noite é o Deus que anda com você, é o Deus que não te deixa só. Amém? O tema dessa noite é o Deus que anda contigo, é o Deus que não te deixa só. Nesse texto, nós vamos ver a promessa de Deus que irá diante de nós. É tão interessante, igreja, meus amados irmãos, e que quando nós lemos e vamos ver entender, conhecer Jesus, nós não vamos sentir só. Em meio a qualquer batalha da vida, como foi falado no período da oração, como foi falado durante, eu creio, a semana, na igreja, por onde você anda falando de Jesus. Nós estamos vivendo um período a qual o Senhor tem ensinado as nossas vidas. O que o Senhor tem nos ensinado? A andar com Ele, a confiar nele. Não é só ter Deus como seu pai e deixar ele ali no cantinho, mas ter ele como um lugar de excelência na tua vida. Sabendo que se o Senhor, aleluia, for o Deus de excelência na sua vida, ele for a prioridade que você escolheu para andar contigo, para escrever a sua história, você vai ver Deus mudando os percursos. Você vai ver Deus realizando aquilo que o homem não estava preparado para realizar. Então, quando nós lemos, para ser realizado, perdão, quando nós lemos o capítulo 31, nós vamos entender do livro de Deuteronômio, Deus mudando a história e mudando o percurso na vida de Moisés e na vida de Josué. Então, tudo acontece no capítulo 31, mas quando lá quando Moisés ele fere a rocha, quando Moisés ele desobedece a ordenança de Deus, e começa a mudar e escrever um capítulo a qual o Senhor não tinha designado para aquele momento. Você vai ver que o Senhor, ele é um Deus que te sonda, a igreja. Você vai ver, igreja, que o Senhor é um Deus que nunca vai te desamparar. Você vai ver que o Senhor é um Deus que ele não dorme. Você vai entender que quando você anda com Deus, você nunca vai estar só. Aí, quando ele começa esse versículo do capítulo 31, ele nos ensina, o Senhor, aleluia, ensinando para mim e para você que está nessa vigília hoje, que ele vai diante de nós. Olha que coisa mais linda. Ele não vai do nosso lado, ele não vai atrás, ele vai adiante, ele vai na frente, trabalhando, porque ele vê, aleluia, rabaia, managácia, ele vê aquilo que você não vê, ele sabe aquilo que você não consegue saber, ele trabalha da forma que você nunca vai conseguir trabalhar, aleluia, e ele fala para nós, não, e nunca te abandonará. Olha que promessa mais maravilhosa. Olha que palavra extraordinária. Se ele vai adiante de nós, ele nunca vai nos abandonar. E é uma palavra que o Senhor vai determinando ali para aquele povo, mesmo sabendo as consequências de uma decisão
que não estava no roteiro da vida de Moisés, que não estava no percurso da trajetória, porque existia uma terra prometida, aleluia. Existia uma promessa liberada na vida de Moisés. Só que o Senhor chama Moisés, aleluia, e relata para ele dentro desse capítulo, né, que viria e que o Senhor, que ele teria que entregar ali aquele percurso, que Moisés não passaria o Jordão, mas a partir daquela trajetória, aleluia, assumiria Josué. O que é tão interessante que eu estava ali estudando agora à noite, falando um pouco com meu esposo e entendendo as ordenanças de Deus, o trabalhar do Senhor dentro desse capítulo, porque lá em Josué você vai ver o Senhor falando novamente, para Josué se esforçar, só que aqui o Senhor está orientando, trazendo ele uma palavra de paz. Entender e saber interpretar o que é a palavra de Deus. Escute, aleluia. Quando ele vai falando para nós, não te deixo só, não te abandonará. Essa é a garantia de segurança para a nossa vida. É o Senhor dizendo, olha, pode o homem te desamparar, pode o teu pai, pode a tua mãe, pode o teu marido, pode a tua igreja, pode o teu pastor, pode a sua liderança, mas todavia o Senhor vai estar conosco, aleluia. Ele não vai te deixar só. Eu não sei como é que você entrou aqui, talvez você já passou por períodos, porque eu já passei de sentir tão só, até mesmo às vezes rejeitada e até mesmo humilhada, mas quando nós confiamos no Senhor, que é o Deus da promessa, Ele está dizendo para mim e para você nessa noite, o Deus que você anda, o Deus que anda contigo, é o Deus que não te deixa só. Aleluia, um Deus que não vai te desamparar. Aí nós vamos olhar e nós vamos entender o Senhor ensinando para mim e para você. Quando ele vai dizendo, ó, o Senhor, pois é aquele que vai diante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas. Olha tanto que é interessante, uma das coisas que nós precisamos atentar para as nossas vidas, que o Senhor vai dizendo para nós, para que ter medo? De viver situações difíceis, de viver sentença dada pelo médico difícil. O Senhor está dizendo, não temas, Sharai, Garabaço, Nemei, não temas que eu não perdi o controle, não temas porque eu estou do teu lado, não temas porque eu te ajudo, não temas porque ele lembrando a mim, Arai, Galabai, Abarácia, que ele é o mesmo Deus, aleluia. E nós precisamos simplesmente estar firmado na promessa, sabendo que ele é o autor e consumador. Tá difícil? Lembra, quem anda contigo não dorme. Tá difícil? Lembra que o teu Deus não falha. Aí nós vamos entender o Senhor deixando para nós, nessa frase, o Senhor vai dizendo para nós que ele é um Deus que não falha. Deus vai na frente, nos caminhos tortos, endireitando as veredas. Aleluia, o Senhor vai desembaraçando, tirando os ferrolhos, todos os embaraços. Lá em Isaías 45, ele vai, versículo 2, ele vai falar para nós sobre isso. Que ele está na direção, que ele vai na frente, quebrando todo o arco, tirando todo o embaraço da nossa vida. E Josué foi chamado para uma grande missão. E acredito eu, quando eu leio este capítulo, leio a história, eu vejo, aleluia, os olhos, não está escrito, igreja, mas eu queria trazer você para esse conteúdo, para esse texto e contexto, para você ver que quando Josué, ele é deparado com essa situação, é porque Deus já tinha decidido, o Senhor já tinha decidido, porque quando Moisés, ele fendeu a rocha, quando ele foi lá na rocha, há uma ordenança, ele desagradou aquela ordenança do mestre, ele não sabia a consequência que ele ia ter, só que tem um porém, minha amada, eu e você, nós precisamos estar atentos à escritura sagrada, foi deixada para mim e para você, para que nós não perecemos.
Hoje eu até falei isso aqui na minha casa. Nós perecemos por falta de conhecimento. Nós perecemos porque não queremos ler Bíblia. Nós perecemos porque não queremos tirar tempo com Deus. Nós perecemos porque nós não queremos olhar quem anda conosco. Nós preferimos 1001 companhia no decorrer do dia, se esquecendo que quem vai adiante de nós, quem vai na nossa frente é o general de guerra chamado Jesus de Nazaré. Se eu tivesse no tempo agora, eu ia dizer, cutuca tua irmã e lembra ela nessa noite, lembra ele nessa noite, que quem está na direção da tua vida, da nossa vida, minha querida, é o Senhor dos Exércitos. É o Deus de Israel, aquele que não dorme, aquele que não falha. Eu e você precisamos confiar no Senhor. Quando nós lemos, nós vamos ver o Senhor ensinando para nós. Quando Deus passa diante de nós, Ele vai removendo, tirando todos os obstáculos, eliminando todos os adversários que tramam contra nós, que vem regindo como leão. O Senhor vem regindo como leão para tragar, e o inimigo, ele quer isso, ele quer tragar a nossa alma, ele quer que nós desfalecemos, mas o Senhor fala para mim e para você, não temas, aleluia, não temas, aleluia. Nós, quando o versículo 8 vai dizendo que ele está na nossa frente e nós precisamos ter coragem. Aí eu quero entrar aqui no versículo 23. Ele vai dizendo do mesmo livro, do mesmo capítulo. E ordenou a Josué, filho de Num, e diz: esforça-te, anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhe jurei, e eu serei contigo. Aí o Senhor traz a Josué aquele controle de tudo, dizendo: olha, não vai ser fácil, mas eu vou estar lado a lado contigo na peleja. Josué já tinha tomado posse do que Deus já tinha liberado sobre a vida dele. Qual é, missionária Rosilene? Que ele tinha sido o escolhido para que o povo entendesse a chamada de Deus. Deus não trabalha com capacitados. Deus vai nos capacitando dia a dia, irmãos. O Senhor vai nos capacitando, porque a palavra, ela tem que ser revelada. Não tem teologia, não tem estudo que consegue expressar o que Jesus fala quando você vai para o quarto. Não tem nada que vai trazer a essência quando você dobra o seu joelho e escuta a voz daquele que te chamou. Você vai entender o Senhor dizendo a Moisés que daria para ele a terra prometida que jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Só que tem um porém na trajetória. Moisés olha para as dificuldades. Eu não sei como é que você sentou aqui. Eu não sei qual é o limite que você está, mas eu venho como boca de Deus nessa noite para trazer para mim, para a tua vida. Versículo 8 do capítulo 31. O Senhor, pois, é aquele que pelejará diante de ti. No versículo 8, o Senhor vai falando, dizendo para nós: esforça, tem bom ânimo. Tem coisa, igreja, que não é o Senhor que vai fazer, é você que precisa se levantar, aleluia, é você que precisa ordenar sobre essa história, sobre esse quadro, algo diferente de Deus, novidade do Senhor. Presença de Deus, é algo que nós precisamos chamar, invocar o nome dele, é algo que nós precisamos trazer à existência, tudo aquilo que ele já sabe que existe. Aí nós vamos olhar e vamos entender que o Senhor estava mudando o percurso e trazendo à existência a chamada de Josué, o que Deus te escolheu para fazer. Ele está dizendo: levanta e faça, se esforça mais um pouquinho, tenha ânimo, porque ele nunca perdeu o controle. Salmo 121, versículo 5, o Senhor é aquele que te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Então, para que temer o homem? Para que temer diagnóstico? Para que temer sentença? Se nós estamos guardados mediante as mãos do Senhor. Ei, escute,
A palavra de Deus, ela precisa ser cumprida, de Gênesis a Apocalipse. E quando Jesus fala para mim, para você, que o amor de muitos esfriariam, é isso que nós estamos vendo nos dias atuais. Só que a igreja de Cristo precisa sair do acomodismo e buscar a presença de Deus, chamar Jesus para essa guerra, porque não tem vento, não tem sentença, que não tem nada que ele não muda. Quando Josué olha, ele vê o percurso, vê aquele povo que não mudou nada, mesmo lá no Jordão, mesmo lá, a história de Moisés permanecendo ali, o povo continuava com a idolatria, o povo continuava murmurando. Aí vocês vão ver lá na frente, no livro de Josué, Josué declarando diante daquele povo: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque aquele povo estava sendo ensinado, mas não queria viver o que a Bíblia manda viver. Aquele povo foi instruído, mas queria trazer contigo, aleluia, outras coisas que não agradam ao Senhor. Ei, respira, prossegue, renova tuas forças, tenha ânimo, saculeja. Sabe por quê? Porque quem vai trabalhar nesse departamento que você pegou no começo do ano, não vai ser Jesus, é através da tua vida, mas ele quer que você se levanta. Quem o Senhor quer que execute a chamada é Jesus através da sua vida. Renovo de Deus para nós nessa noite, renovo de Deus para a minha vida, renovo de Deus para a tua casa, renovo de Deus, tenha ânimo. No versículo, já para nós finalizarmos, no versículo de Isaías 48, 17, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensinei o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Ei, igreja, aquele povo foi conduzido para uma terra prometida, uma terra que iria manar leite e mel. Que necessidade tinha de mudar o percurso por causa dos obstáculos que apareciam? É diferente hoje, não é não? Aparece obstáculo na nossa vida, dá vontade de desistir, dá vontade de chutar o balde, dizendo aí na linguagem atual. Só que o Senhor vai dizer para nós: ei, Rosilene, ei, irmãos, esforça-te, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, esforça-te. Deus é na nossa frente, essa é a garantia segura que eu e você precisamos ter. Se Deus é conosco, essa é a certeza, aleluia, que eu e você precisamos ter. E a presença de Deus é conosco, nós estamos seguros. Nós estamos o quê? Assegurados em uma promessa, seguros em uma promessa. Se Deus é conosco, você sabe quem ele é e você tem convicção que ele te conhece, simplesmente se esforça. Se esforça. Levanta. Sacode. Reage. Não te deixe. Não fique paralisado. Josué se deparou com uma ordenância que o Senhor tinha dado a ele. O que é? Mostrar a força que talvez ele não tinha naquele momento. Porque até então, ele estava ali como um ajudador, como coluna, e o Senhor colocou ele como cabeça. Você está entendendo, igreja? Porque quem serve de gratidão, Deus sabe o momento certo que exalta. Eu vou falar de novo para que você entenda. Quem faz a obra por amor e quem serve com gratidão, Deus sabe o momento certo de exaltar o nome dele. Não é te exaltar. Não toma isso que o Senhor vai exaltar e vai humilhar alguém. Não, não, não. Ele sabe o momento certo de exaltar o nome dele na sua vida. Aí nós vamos entender o Senhor falando conosco, nos encorajando. Lembra lá em Juízes capítulo 6, versículo 12, quando o Senhor fala a Gideão que ele era um varão valoroso? Você acha que era fácil aquela batalha? Mas o Senhor lembra a Gideão o preço e o amor que ele tinha por ele. Eu finalizo aqui trazendo essa palavra para os nossos corações.
uma palavra de ânimo para mim, para você. Qual palavra, missionária Rosilene? Versículo 8, do capítulo 31. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo. Ele não te deixará, não te desamparará. Não temas e não te espante. Não te espante com as notícias ruins. Não te espante com o que o jornal está dizendo. Não te espante com o que as redes sociais estão trazendo. Não te espantes. Só continua andando com o Senhor, tendo Ele como seu dono e você sendo servo de Deus. Aí Ele vai dizer para você, para andar comigo, aleluia, você precisa se esforçar. Para andar comigo, você precisa se animar. Para andar comigo, você precisa crer no que eu te prometi. Eu finalizo aqui nessa noite, aleluia, louvando a Deus, porque no capítulo do mesmo livro, capítulo 4, versículo 31, Moisés escreveu: porquanto o Senhor teu Deus é o Deus misericordioso e não te desamparará. Igreja, você acha que Moisés não queria ter alcançado a terra prometida? Você acha que ele não queria ter terminado aquilo que Deus começou, o intermédio dele? Porque você vai ver que o Senhor leva Moisés em 3 tempos de 40 anos, para viver algo que eu e você talvez não vamos viver. Esses 3 tempos de 40 anos, 3 períodos, porque com 120 anos foi que a história de Moisés foi quando ele passou, que o Senhor falou para ele: olha, chegou o teu tempo e agora nós vamos levantar o sucessor. Aí nós precisamos entender que Deus, em 3 tempos, estava preparando Moisés para viver aquilo que era para ele viver, mas sem medo, sem se espantar com a incredulidade daquele povo, sem temer. É assim que o Senhor fala conosco. Eu finalizo aqui nessa noite, para mim e para você, dizendo: esforça-te mais um pouco. Esforça-te, porque quem peleja por nós, ele não falha. Amém? Ele não falha. Aleluia. Eu quero louvar a Deus por esse período a qual o Senhor nos prometeu de estar aqui com os irmãos. Quero agradecer. Sou muito grata ao Senhor por tudo que nós temos vivido na presença dele. Confesso aos irmãos que não é fácil. Não é fácil viver o tempo de Deus, esperar o tempo de Deus, o percurso dele. Mas quando eu leio uma palavra dessa, traz vigor à minha alma, traz alegria, traz paz. Eu quero crer que o Senhor, da mesma forma que falou comigo, se levanta, se esforça, tenha ânimo, porque existe a terra prometida, preparada. O Senhor fale conosco nessa noite. E eu já devolvo de quem é de direito.